Kyokuto Necromancy é um novo mangá que tá saindo na Jump e pela proposta e o design dos personagens me chamou muita atenção. É um mangá meio sus porque vai falar muito de anel, e você já sabe, né? Achei bem legal e eu resolvi trazer aqui pra vocês o primeiro capítulo. Vou continuar se vocês quiserem. Antes de qualquer coisa, já sabe, né, meu nobre? Sapeca esse botão vermelho e no like. Vai, deixa logo e comenta aí se você quer que eu traga mais desse mangá. Bora logo começar o vídeo. A primeira página começa com esse cara aí de cabelo preto, com uma baixinha que nem parece ser nada humana. Esse mano do cabelo preto tá conversando com alguém no telefone, dizendo que essa mudança no clima sempre deixa ele bem melancólico. E do nada ele mete que só queria dizer essa palavra mesmo. Mas esse trabalho também foi um pedido de um colega dele. Meio que tem um sentimento envolvido ali no meio. Vou falar pra vocês, essa página colorida é uma das mais bonitas que eu já vi, hein? Puta que pariu. Depois vamos na visão do nosso protagonista dessa história, Uno Kahoro e sua avó Umeko Kahoro. Kahoro pergunta se sua avó vai com ele no mercado. E ela pergunta o que ele vai querer pra comer. Ele que responde que pode ser qualquer coisa. Ela pergunta vegetais, ele responde qualquer coisa menos isso. Mostra ele andando na calçada com sua avó e depois no mercado. Ela pergunta se deve fazer salmão grelhado hoje. E ele responde que ela já fez ontem. Vamos comer carne. O próprio protagonista que narra essa história. Eu moro com a minha avó. Lembro mais da minha mãe. Meu pai me deu esse anel antes de morrer. Olha lá, já começou com o anel. Por isso que a única família que eu tenho é a minha avó. Sua avó fala que vai lavar as mãos e acaba caindo no chão. Ele tenta acordar sua avó desesperadamente e meio que começa a aparecer várias criaturas pequenas saindo da sua avó. Olha que se assusta e liga pra ambulância. Até pergunta se tá vendo coisa, tá ligado? Depois vemos a sua avó curvada pedindo desculpa. Tadinho dela, velho. Fico feliz que não tenha sido nada sério. O médico falou que os exames deram normal, que talvez seja caso de amnésia. Mas a minha avó costuma ficar aérea quando ela se sente desconfortável, por causa da alimentação dela. Isso ainda acontece com bastante frequência. Sua avó pede desculpa pela confusão, e ela sempre pede desculpas. Talvez isso faça que a sua saúde piore. Kaoru chama pela sua avó e diz que está a fim de comer namban, de frango. Quando isso acontece, eu peço um prato mais elaborado. Quando faço isso, ela se anima. Ela fala que vai ter que comprar o frango. Kaoru responde que dá pra aguardar um pouco pra amanhã. Não quero que ela se sinta triste. No dia seguinte, Kaoru tava indo pra escola e pergunta se tá tudo bem. E sua avó responde que está bem sim, que ele pode ir pra escola. Ele responde ok, já vou então. Ela diz pra ele se cuidar. Você pensar, né, que ele tá preocupado demais com ela, mas talvez ele esteja fazendo tempestade em um copo de água. Tive aquela alucinação ontem estranha. Ele olha pra trás e sua avó está acenando pra ele normal. Quando o Kaoru chega na escola, tem muita gente num montinho ali. Um Randall diz ao Kaoru que tem um famoso aqui. Eu não tenho muito interesse nesse tipo de coisa, mas vou dar uma olhada. E do nada todo mundo olha pro nosso protagonista como se a pessoa que estivesse no meio estivesse esperando ele, e realmente é o caso, tá ligado? Aí vemos o malucão do começo do capítulo, dizendo que ele finalmente chegou. No Kaoru, o meu café até esfriou. Randall pergunta se o Kaoru conhece ele. Kaoru responde que não, e por que ele sabe o meu nome? Aliás, porque o café seria minha culpa. Quem é esse cara mesmo? Aí o Kaoru puxa na net e ele é um escritor famoso. Ficou bem falado no último tempo. O nome é Amani Yuji. Amani fala que ele tecnicamente pode até ser um escritor, mas escrever é só um passatempo dele. Te vê, já que faz parte do meu trabalho fixo. Kaoru pergunta se ele veio ver ele mesmo. Amani responde que ele explodiu na internet porque algum sabichão alimentou o fogo quando cortou parte da minha entrevista, tirando ela de contexto. Kaoru responde que entendeu e fica um olhando pra cara do outro por um tempo. Depois, do nada, o Amani começa a brisar, dizendo que uma horda de ghouls desumanos perseguindo as pessoas nas redes sociais. E esses ghouls falam comigo como se fossem humanos de verdade. Kaoru pergunta, como assim se fossem humanos? Amani responde que ele não considera humano alguém que não possui humanidade. Não, isso que falta neles. E o Kaoru começa a pensar que é por isso que ele foi cancelado, tá ligado? Olha as coisas que ele fala. Mesmo pensando assim, por que deixa na cara das pessoas? Ele não é criança. Parece ser um cara racional, mas a lógica dele tá na casa lá do chapéu. Uma menina tímida chega até o Amani e com muita tremedeira pergunta se ele pode dar um autógrafo. E o Amani, no maior foda-se, responde que não quer dar um autógrafo não. Kaoru pergunta se ele tá de brincadeira. Isso vai cair na net de novo. E rapidinho ele dá o autógrafo pra não ser cancelado. Kaoru fala que ele tava reclamando, mas tá dando autógrafo. Amani diz que se perguntar se deve fazer isso, já que ele é um homem das artes. A menina pede obrigado e fica muito feliz. Porém, meu mero autógrafo agrada tantas pessoas, então não tem como se sentir grato. Kaoru começa a refletir que então aquela reclamação era só marra dele. No final das contas, ele parece ser uma boa pessoa. Pelo menos talvez. Annie chama ele pra tomar uma xícara de chá. Kaoru responde que não dá, que ele tem que ir pra escola, agora. E o Amani diz pra ele matar a aula. Kaoru pede calma e pergunta se não era ele que tava dizendo sobre a humanidade. A Amani fala que está aqui a pedido do pai dele. Kaoru fica sem reação na hora e pergunta se ele era amigo dele. A Amani responde que se ele entrar no carro ele vai contar tudo. Kaoru reclama dizendo que o sensei vai pegar no pé dele. E o Amani fala que depois
depois ele vai pedir desculpas em nome do Kaoru. Será que isso vai dar certo? Só vou dizer que a partir de agora você é minha responsabilidade. Proteger você e sua avó, e ficar com o anel enquanto faço isso. Kaoru pergunta: anel? Você tá falando desse aqui? E o Amane fala: por quê? Por que você tá usando ele? Entendi, então seu pai te deu esse anel. Kaoru pergunta o que é esse anel. Não sai quando tento tirar. Amane diz que bem na hora que o sinal ficou vermelho. Amane começa a balançar o braço rapidamente e diz que não dá pra explicar sobre o anel sem explicar sobre os Shirios. E não dá pra ver ou tocar um Shiryu sem acreditar na existência deles. Kaoru pergunta: como assim Shiryu? Amane responde pra ele olhar pra pessoa do seu lado, que está tocando um Shiryu. Ele tá olhando e pensando: talvez haja algo aí. Então você tá certo. Kaoru consegue ver o Amane segurando um Shiryu e esmagando ele. Os espirituais e paranormais são fortemente afetados pelo psicológico. Esses são os Shiryus ou espíritos mortais, criaturas que devoram a alma e causam a morte das pessoas. Kaoru continua olhando espantado com o que viu. Kaoru fala que viu essas coisas saindo da avó dele quando estava desmaiada. Esses são Shiryus? A Amane pergunta onde tá a avó dele. O Kaoru responde que nessas horas ela costuma ir para a Hula. Ele pergunta: Hula? Kaoru explica que Hula é a aula de dança no centro, apesar que talvez ela tenha ido embora para casa por conta do machucado. A Mani pede para ele ligar para sua avó por precaução, enquanto o Kaoru tenta ligar para sua avó. A Mani fica surpresa que ele consegue ver os Shiryus naturalmente. Kaoru grita que tá vendo a avó dele e o Amane pergunta onde, e ele responde que ela tá subindo o viaduto. Kaoru sai do carro atrás da sua avó enquanto o Amane diz para ele esperar, que ele tem que estacionar o carro. O guardinha já chega chamando a atenção dele do nada e o Amane diz que não pode estacionar ali. O Amane também grita para o Kaoru para ele fazer o que quiser, menos irritar esses espíritos maus. Quando o Kaoru chega no viaduto para poder parar sua avó, começa a sair vários Shiryus de dentro dela, e eles começam a se fundir. Na outra página vemos que os Shiryus menores viraram um gigante, com um visual muito louco, com a cabeça dele parecendo que tem um tabaco. Maconheiro do caralho, hein? O Shiryu tira a alma da avó do Kaoru. Nosso protagonista lembra que o Amane falou que os Shiryus devoram as almas das pessoas, e ele pula pra salvar a alma da sua avó. Ele consegue tirar a alma da mão dele, devolvendo pro corpo dela. Ele fala que tá tentando comer o que, babaca? Tira as mãos da minha avó, não fica se achando, porra. Mas não dá, né? Porque na outra página o Shiryu mete um puta murro na cara do Kaoru. Ele até perde uns dentes nessas brincadeiras, mas ele ainda tá de pé, com a cara acabada. Começa a bater um medo no Kaoru e ele começa a pensar que vai morrer porque o Shiryu é bem mais forte do que ele. A criatura pega a alma da avó do Kaoru de novo. Quando ele ia devorar, o Kaoru começa a pensar que não é hora de ficar com medo e pula pra cima do bicho de novo. Mas o Kaoru vai acertar um soco com a outra mão que está o anel, que ele ganhou do seu pai. Você saiu uma fumaça preta do anel, e é bem esquisito falar isso na real. Temos um flashback bem rápido do pai do Kaoru colocando um anel no seu filho, meu Deus lá ele, e pedindo desculpa por isso. Fumaça começa a virar uma aura, e o soco que ele acerta na cabeça do Shiryu começa a sumir. Kaoru começa a se perguntar o que tá rolando. O pai dele fala que esse testamento falará por ele. O anel irá protegê-lo. E vemos o seu stand, seu Shiryu, e logo mais você vai entender melhor porque o Shiryu tá com ele. Seu pai diz pra ele olhar pro anel e lembrar de hoje, para que assim você jamais esqueça. Os homens da família Uno estão fadados a serem perseguidos por coisas conhecidas como Shiryus. Isso é culpa do nosso ancestral, mas não posso proteger você nem a sua avó. Isso é culpa minha. Kaoru responde pra ele não se preocupar. Eu mesmo protegerei nós dois. E vemos esse quadro muito louco do Kaoru e seu stand. Só falta ele mandar um Zoharuto. O Shiryu começa a regenerar sua cabeça. O monstro regenera quase 100% dela. Vai pra cima do Kaoru, que fica paralisado sem saber o que vai fazer. Mani chega humilhando e partindo o Shiryu no meio, salvando o Kaoru. Mas veja bem, ele ainda não morreu. A Mani diz que se ele deixar o Kaoru morrer, a viagem dele vai ter sido em vão. Mani pergunta por que ele tá invocando os Shiryus com esse anel. Outra coisa, você tentou exterminá-lo, não é? Você não costuma fugir quando um monstro aparece assim do nada? Mesmo que eles sejam tão assustadores assim? Você é bem esquisito, sabia? O Kaoru responde que ele tá querendo salvar sua avó. Isso é tão esquisito assim? O Amane entende que foi isso que fez ele agir e chama por Chitari. Hora do banquete. E meus amigos, esse Shiryu é muito lindo. Olha isso, velho, puta que pariu, que personagem da hora, mesmo não sendo humana. Kaoru pergunta se essa garota também é um Shiryu, né? A Mani nos explica que esse anel é como uma coleira, que permite comandar os Shiryus, feitiço que foi colocado nele para aprisioná-los dentro do anel. Esse Shiryu selvagem que tá na sua frente, ele nasceu naturalmente. São pestes que tentam devorar o máximo de almas humanas possíveis. Eles ficam adormecidos nos corpos dos humanos, devoram suas almas gradualmente até que sejam descobertos, como nesse caso. Tanto, exterminá-los é a solução, mas tem um truque, aproveitarei para te mostrar. O Amane faz seu Shiryu se transformar numa espada para poder acabar com ele. E comece a caça.
ameaça. Vem pra cima do Amane e o Amane só esperando com a espada pra picotar ele no meio. Tá parecendo um pedaço de carne, tá ligado? E o que tá no meio dele parece ser o núcleo do monstro. O Amane diz pra Chitari que ele é um apelativo da alma pra ela. E ela, a Chitari, começa a devorar o Shiryu selvagem. Ela até se sente nas nuvens devorando a alma desse Shiryu. Olha que quadro incrível, hein, velho? Amane comenta que fica feliz que ela gostou. Colocar Shiryu contra Shiryu é isso que um necromante faz. Esse também é meu trabalho fixo. E seu pai era meu antigo colega de trabalho. Kaoru fica surpreso com isso. Ele era um necromante altamente habilidoso. Mas bem, é uma longa história. O Amane dá o cartão de visita dele para o Kaoru, para quando ele precisar. Ele diz que parece ser suspeito, né? Mas o seu pai pediu pra essa agência suspeita de proteger. Kaoru fica pensativo e depois fala que um estranho aparecendo do nada, dizendo que vai me proteger, eu e a minha avó. É meio estranho, não acha? Amane responde que, parecendo estranho ou não, talvez eu já tenha sido pago pelo trabalho, então não tem como não te proteger. Além disso, você saiu vivo por pouco, não acha? Kaoru responde que ele sabe, mas o motivo pro pai dele ter deixado o anel com ele, finalmente ele descobriu qual era esse motivo. Acho que ele queria que eu me protegesse e protegesse a minha avó sozinho. Isso pega o Amane de surpresa e traz um flashback na mente dele. Esse flashback mostra o Amane mais novo e o pai do Kaoru. Quero que cuide do meu filho. Não, esse é meu último pedido. O Amane responde que isso não é justo. O pai do Kaoru pede desculpa. E o Amane responde que ok, mas eu nunca disse que tinha aceitado, acabando o flashback. O Amane responde ao Kaoru que foi um bom ponto. Kaoru fala, de qualquer forma, eu tenho um favor pra te pedir. Pode me deixar trabalhar na sua agência? Eu também serei um necromante. Foi isso que o pai dele disse quando disse cuidar dele. Sinto que nada vai adiantar o meu não. Kaoru pergunta como ele sabe. Eu sei que não vai. Kaoru fala que ele tem razão, mas mesmo assim, e foi assim que eu e o Amane Yoji nos conhecemos. Acabando assim o primeiro capítulo de Kyoto Necromancy. Sinceramente eu gostei demais desse novo mangá. Se vocês quiserem eu vou continuar trazendo, só comentar aí, deixar o like e se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, eu sou Ayano e sejam bem-vindos ao Hospício e fui!